começar a receber as perguntas aqui, não poderemos responder todas, né? Mas a gente vai à medida do possível. Então, falar. Bom, já vou deixar um site que eu já há alguns anos tenho na internet e por decisão minha ele não tem patrocínio, porque eu não quero ter o rabo preso, falo o que eu quiser, do jeito que eu quiser. O site é mundosustentáveltudojunto.com.br, vai ser uma boa fonte de consulta. Renovarei o convite, até porque soube no intervalo que nas preces iniciais, quando eu não estava aqui, abriu-se, por acaso, na página que falava de suicídio. Veja a sincronicidade minha, ou do livro, com a cúpula espiritual dessa casa. Acho que é um sinal para a gente vir aqui oportunamente falar sobre esse tema, mas todos estão convidados e será uma honra recebê-los no lançamento dia 11 de maio, segunda-feira, 7 da noite, no Shopping Leblon, que fica a livraria da Travessa. Eu vou encerrar aqui a parte que diz respeito ao consumo, que agora eu quero procurar a luz. Eu quero consagrar a minha crença firme. Fazendo o microfone aqui. Que o mundo tem jeito, que nós dispomos de tudo que precisamos para virar o jogo. Na área do consumo, o que já existe efetivo no Brasil? Eu falei do site do Acatu. Acatu.com. O Acatu tem um projeto fantástico chamado Educatu, que é um pacote pedagógico para instruir professores a desenvolverem atividades em sala de aula, visando a cultura do consumo consciente. Você ensina a pescar. Criticar consumismo é fácil. Difícil é você descobrir como é que você trabalha pedagogicamente com criança, com adolescente, o consumo consciente. Outro site, outra organização que eu dei o nome, que é o Alana, eu sugiro que vocês investiguem, além do site do Instituto Alana, 2 documentários que estão no YouTube fantásticos, que promovem a educação a partir da exibição de 2. Você escolhe o documentário que lhe apraz. Um chama-se Criança, a alma do negócio. O outro chama-se Muito Além do Peso. 2 documentários muito legais. Quem quiser compartilhar a tensão que eu sofri quando no ano passado participei do programa Na Moral do Pedro Bial para discutir consumo, na internet também você acha assim, jornalista e sociólogo debatem consumismo, ou vai no site do Na Moral. Com todo respeito, foi tenso, mas foi interessante os argumentos que ambos apresentaram com consistência. E do ponto de vista da sociedade de consumo, qual é o caminho do mundo de regeneração? Todos os produtos ou serviços informando ao consumidor a origem, se a origem é legal do ponto de vista das leis trabalhistas, se não houve exploração de mão de obra escrava ou infantil, tem que ter essa informação, e do ponto de vista ambiental, se aquele produto ou aquele serviço respeitou toda a legislação e todos os protocolos éticos de gestão ambiental. Lamento dizer que a maior parte da carne consumida no Brasil, nós somos carnívoros inveterados, a gente replica a cultura gaúcha do churrasco, do rodízio de carnes, etc. E a gente não tem a menor noção de que o principal vetor de desmatamento da Amazônia é a pecuária extensiva. E o Ministério do Trabalho, se quem quiser faça pesquisa, flagrou justamente nas propriedades rurais onde se cultiva gado, o maior percentual de trabalhadores experimentando o dissabor de serem classificados como mão de obra equivalente à escravidão. Existem pecuaristas éticos, mas existem os pecuaristas bandidos. Chico Mendes foi assassinado no Acre, amando de pecuaristas. A irmã Dorothy Stang, no Pará, foi assassinada em Anapu, amando
de pecuaristas. Então, a questão da carne bovina, que é uma paixão nacional, a gente precisa defender, nós consumidores, nós tripulantes. Eu não estou dizendo aqui para não comer carne, quem conseguiu isso está de parabéns. Reduz drasticamente o dano causado ao planeta por várias razões, não é só desmatamento. Agora, quem ainda é carnívoro, e o Espiritismo deixa a porta aberta, cada um que se alimente daquilo que julga ser importante. Lembrando que nosso destino é não comer carne. O nosso destino é ocuparmos corpos cada vez menos densos, que demandarão nutrientes menos complexos, e a carne não traz só proteína. A carne traz a memória da dor, da crueldade, do sofrimento impostos aos bichos, que é mais uma razão espiritual para a gente, no mínimo, reduzir, no mínimo. E aí até os médicos, outra perguntinha, Instituto Data Trigueiro, temos médicos no recinto aqui, coisa e tal? Não temos médicos. Professor? Temos professores aqui? Temos professores. Temos jornalistas aqui? Vamos junto. Então é o seguinte, usando palavrinha difícil, a gente está falando de rastreabilidade e selagem. Rastreabilidade, qualquer coisa que eu compre, no mercado, no hortifruti, no supermercado, na feira livre, no shopping, na loja de departamentos, precisa reportar algo mais que hoje não aparece, que é o grau de impacto causado sobre o meio natural. A humanidade caminha para isso, a sociedade de consumo caminha para a consciência. O que é consumo consciente? É eu segregar produtos ou serviços que não sejam claros o suficiente na hora de reportar para mim o comprometimento que o fabricante tem com esse tema. É exatamente isso. Os economistas, alguns, eu vou dar nome, José L. da Veiga, da USP, São Paulo, Sérgio Besserman Viana, aqui do Rio, que é do BNDES, está licenciado, trabalhando para a prefeitura agora, defendendo as ideias dele, incomodando. Ladislau Dalbor, da PUC de São Paulo, entre outros. Eles defendem na economia, e a gente está falando de mundo de regeneração, uma outra forma de você precificar as coisas. Você que é economista. Que é legal, assim, a gente discutir esse tema. Você tem uma lógica para definir o preço das coisas. Por exemplo, quem veio de carro para cá e tem carro a gasolina, ou tem carro flex e só bota gasolina, eu preciso andar de carro, sou um motorista culpado, preferia não precisar. Meu carro é 1000 cilindradas, o motor é flex, eu só boto etanol. Só boto etanol porque o dano causado, principalmente ao clima, é infinitamente menor do que qualquer combustível fóssil que eu bote. Gás, gasolina ou diesel. Voltando à questão do preço. Como é que se define o preço da gasolina? O povo da Petrobras gosta de usar a expressão do poço ao posto. Custo de extração, custo de transporte da plataforma até o continente, custo de refino, custo de transporte até o posto e todos os impostos que vão incidindo e toda a margem de lucro de cada etapa da cadeia. Aí você chega ao valor. R$3. R$3. O que a nova economia, ou uma nova corrente dos economistas, preconizam como algo importantíssimo? Internalizar os custos ambientais. O que significa isso? Eu encho o tanque do meu Fox só de gasolina, 40 litros. Vou pagar hoje no posto o valor usando essa metodologia do poço ao posto. No mundo de regeneração, eu vou pagar, se ainda tiver gasolina, acho que não vai ter não, se tiver gasolina ainda, eu vou pagar pelo dano que eu que tenho o carro, ao contrário da maioria que não tem, estou queimando a gasolina, gerando impacto sobre saúde e meio ambiente, mas esse impacto não está sendo contabilizado para quem o gera.
O dano causado é democratizado. O lucro, o privilégio é privatizado. Não sei se eu me fiz entender. Uma nova lógica de preço. Ou seja, se euzinho posso ter carro, posso encher o tanque e queimo a gasolina, na hora que eu queimo e a fumaça sai, eu estou gerando um dano. E esse dano, existem exercícios, métodos para você calcular qual seria o valor justo que o motorista vai ter que pagar antes de sair do posto pelo dano que ele vai causar queimando a gasolina. A construção civil é o setor da economia que mais gera impacto ambiental. Quem diz isso é o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Porque você precisa mobilizar muita matéria-prima, muita água, muita energia, você gera muito resíduo. E o problema, a encrenca da construção civil é quando você constrói, em pleno século XXI, sabendo tudo que a gente sabe, do mesmo jeito que se construía há 50 anos. No mundo de regeneração, qualquer edificação vai precisar ter coleta de água de chuva. Não é hoje para dar habite para nenhuma edificação comercial, pública, escola, creche, asilo, que seja, que não tenha a sua cisterna extra para armazenar água de chuva. Como disse a Prefeitura de São Paulo, foi além. No Rio a gente tem a obrigação de coletar água de chuva para quem ocupa 500 metros quadrados, a partir de 500 metros quadrados, mas não é para você reutilizar água de chuva, é para você ajudar a drenagem urbana. É a edificação ajudar a acumular água para evitar enchente, reduzir estrago de enchente. É outra filosofia, outro conceito. Isso é bom, mas não é o suficiente. A Prefeitura de São Paulo, como já disse, em todas as obras públicas tornou obrigatória a água de reuso. Então também, sou prefeito inteligente. Nem precisa ser espírito. Pensando em mundo de regeneração. Prefeito inteligente. Eu vou reduzir imposto, eu vou criar alguma facilidade para o construtor que... Isso já existe, tá, gente? Eu fiz programa sobre IPTU verde. É sensacional. Isso tem aqui em Guarulhos, isso tem em Paragominas, no Pará, isso tem em Lajeado, Rio Grande do Sul. O que é IPTU verde? Você tira dinheiro do teu bolso, faz coleta de água de chuva, telhado verde, que também está sendo obrigatório agora no Recife. Construção a partir de 4 andares tem que ter telhado verde. Você coloca lá espécies corretas lá que não vão demandar rega, que suportam sol a pino, mas você tem isolamento térmico, isolamento acústico, fica uma casa linda, parecida com Irmãos Grimm, conto de fada, e fica bonito. E reduz o fenômeno das ilhas de calor que Jacarepaguá já sente os efeitos. Ou seja, se repõe, não é a mesma coisa que uma floresta, mas área verde. Em vez de ter proliferação de asfalto, cimento e concreto, você começa a multiplicar metro quadrado de verde, ainda que seja dessa espessura, num telhado. Isso tem impacto sobre conforto térmico. IPTU verde significa um checklist que o funcionário da prefeitura vai ver na sua casa. Seu quintal não tem cimento, tem grama ou terra. Ajuda a infiltração. Ponto para você. Você tem coletor solar em vez de chuveiro elétrico. Ponto para você. Você tem iluminação natural. Você tem meios de aferir se a construção privilegia a entrada de luz natural ou não. Ponto para você. Vai pagar menos IPTU. Simples. O prefeito não precisa ficar vigiando, é o morador que solicita, vem cá ver o que eu estou fazendo. Simples, é uma canetada, é um decreto, uma portaria. Já falei com o Eduardo Paes 2 vezes. Está gravando? Pode gravar, falei com o prefeito 2 vezes. Prefeito IPTU verde, prefeito. Bom, então, o que eu estou querendo sinalizar para vocês, e tem uma coisa que eu queria lembrar, que é importante e que eu acho inevitável que aconteça mais cedo ou mais tarde. E vou explicar por quê. Como você sabe, a gente vive num mundo globalizado, onde tem uma entidade chamada Organização Mundial do Comércio, que fica fiscalizando
se há ética nas relações comerciais, nas trocas comerciais. O que é ética? Você tem, por exemplo, um determinado produto que seja um móvel. Aí você define um padrão de um móvel, uma cadeira feita de madeira, desse tamanho, dessa espessura. Ela vai concorrer no mercado internacional com outros tipos de madeira. E você vai descobrir que um governo de um determinado país reduziu a zero o imposto e dá dinheiro oficial para quem fabrica cadeira de madeira, para incentivar aquele setor do mercado, para ele se tornar competitivo. Isso é prática desleal de concorrência. A OMC entra fazendo arbitragem e diz: ei, você que vendeu X unidades de cadeira praticando deslealdade na concorrência, ou você paga um valor em dinheiro de multa, ou você vai criar facilidades para o país que comprou essa cadeira de você, um produto daquele país que você esteja comprando, aquele país vai ter direito também a ter alguma facilidade correspondente ao que você vendeu de cadeira de forma desleal. Não sei se me fiz entender. A OMC faz arbitragem para ver quem está jogando limpo, quem está jogando sujo. Nós vamos... É certo que seja, gente, desculpa assim a pretensão de estar dizendo algo que não aconteceu ainda. Eu não vou ter tempo de citar todas as fontes. Vou citar apenas uma, que é a presidente do FMI, Christine Lagarde, esteve no Brasil durante a Rio+20, e ela disse assim: eu não vou achar estranho o dia que a OMC resolver sobretaxar um país que não é eficiente na redução das emissões de gases de efeito estufa. Exemplo, China, para fabricar um sapato como esse, mocassim, couro, isso aqui. Você tem vários países fabricando um sapato desse tipo. O chinês é mais barato. Aí você vai ver por que o chinês é mais barato. Só Christine Lagarde deu exemplo. E você vai descobrir que lá eles têm carvão pra caramba e usam carvão mineral como fonte de energia para fabricar esse sapato mais barato. O que disse a Christine? Se você, hipoteticamente, se não houver problema com a mão de obra chinesa que tem essa má fama, se a mão de obra estiver ok, eu estou falando só da fonte de energia. O que ela disse? Se o país que está comprando o sapato mais barato chinês, o que é irresistível por ser mais barato, tem uma legislação que pune, que sobretaxa os impostos de quem está emitindo mais gases de efeito estufa, esse país tem o direito de sobretaxar o produto e não ser julgado na OMC por estar praticando barreiras alfandegárias indesejáveis. Você é que me entende? Você começa a ter um mercado sensível a quem polui mais e polui menos. Isso para o Brasil do pré-sal é encrenca. Então a gente precisa estar ligado que o mundo está prestando mais atenção e valorizando produtos e serviços que destroem menos floresta, que não exploram mão de obra, que não emitem gases de efeito estufa. Não por acaso empresas como Petrobras, Gerdau, Vale e outras anualmente emitem relatórios de sustentabilidade. A lei não obriga a fazer isso. Por que uma grande empresa produz um relatório de sustentabilidade? É para causar boa impressão nos consumidores, nos acionistas, nos parceiros comerciais e dizer: eu estou fazendo a minha parte como tripulante. Eu estou fazendo a minha parte. Não é eu estou cumprindo a lei é premissa, está cumprindo. Não basta, o que eu estou querendo dizer para os senhores lojistas, comerciantes, industriais, não basta cumprir a lei. O que tem cara de século XXI é, para você sobreviver no mercado globalizado, você tem que fazer algo mais. E isso vale para nós no Centro Espírita, quando a gente cria um eco-COI. A Federação Espírita Brasileira obriga vocês a fazerem isso? O Kardec escreveu em algum lugar, olha a intimidade, o Kardec escreveu em algum lugar: Centro Espírita que não tiver um núcleo de sustentabilidade vai arder no mármore do inferno? Negativo. Por que vocês se sentiram impelidos a ter essa postura? Porque é ético.
E o que é ética? Uma boa definição. É aquilo que você faz quando ninguém está por perto olhando. Eu posso dar um testemunho, no melhor estilo evangélico, de algo que eu testemunhei quando eu dormia muito tarde, na época que eu apresentava o Jornal das 10 da Globo News, ia apagar lá para 1h30, 2 horas da manhã. Estava na janela do meu apartamento, 6º andar, pegando aquela brisa noturna, serenando os ânimos, inalando aquele ar mais puro, e a luz apagada, eu no parapeito. Daqui a pouco eu vejo apenas uma pessoa na rua passeando o seu cachorro. O cachorro estava nervoso, eu já sabia o que ia acontecer. Provavelmente era a única saidinha do dia à noite. E o cachorro estava tenso. E eu, curioso, porque eu percebi pelo nível de tensão do cachorro que algo aconteceria exatamente no perímetro do meu prédio. E não deu outra. De repente o cachorro fez aquele ritualzinho de... E vem o número 2, que é o do 6º andar, enxerguei com nitidez. Quer dizer, tadinho, o bicho estava agoniado. E aí me bateu a curiosidade mórbida que só jornalista tem. Jornalista é uma raça. Ele vai ficar, eu vou ficar vendo agora o que o dono deste animal irracional, que não tem culpa nenhuma de ter feito o número 2 na Pedra Portuguesa, na frente do meu prédio. Ele fez o que a natureza manda. A hora do passeio e o que acontecerá depois não é assunto do cachorro, é assunto do dono. Nós somos responsáveis pelo que cativamos. Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe, Edições Paulino. Eternamente, olha. E aí, o que aconteceu? E eu, fixo, nem piscava. Ele tinha a condição, porque não havia ninguém na rua, todas as luzes apagadas. Eu tive cuidado de observar. Ele estava ali, se ele fosse espírita, ele ia dizer, bom, pode ter um espírito. Mas o fato é que não tinha um encarnado, vamos colocar nesses termos. Ele, imediatamente, o cachorro começou a dar, ele já botou a mão no bolso, falei, ipa, terminou, sai aquele saquinho plástico, e ele faz uma remoção trabalhosa. Não foi trivial. Anda 20, 30 metros, coloca na papeleira abóbora da Conlurb e segue viagem. Eu fui dormir feliz. Um alento de esperança. Alguém foi ético em relação à responsabilidade enquanto tripulante que ele tem, retido ou rejeito, tem que ver na legislação qual é a configuração daquilo, mas que era a responsabilidade dele, dono do animal, fazer a remoção, a coleta e colocar no lugar certo. E qual é o lugar certo? Não é no passeio público. E por que eu acredito na humanidade? Eu vou dar, além do exemplo desse cachorro, numa rua conhecida até alguns anos atrás como Campo Minado, tamanha quantidade de cachorrinho que tem lá, não precisou polícia, não precisou guarda municipal, eu não sei explicar. De uma hora para outra emerge do nada. Na falta de explicação, desculpa, eu vou dizer nada. Uma consciência. Antes, e eu vi isso, o dono ali, o cachorro fazendo à luz do dia, tráfego intenso na calçada. E ele nem olhava, fleuma britânica, assim, olhando, o dia está bonito, sei que foi? Não, ainda não, como vai? E quando terminou, a vida segue. E ele vai embora e deixa aquilo ali com todo mundo passando. Isso não faz muito tempo. Hoje é difícil. Hoje, se um incauto dono de cachorro realiza esse movimento de não se sentir na obrigação de coletar, pode esperar. Não dá 10 segundos, alguém por perto vai dizer, e aí? Como é que fica? Esse constrangimento surge de onde? Alguém tem explicação? Eu não tenho. De onde veio essa aversão a algo que era banalizado
no dia a dia. Algo mudou. Eu vou dar uma explicação aqui que é que me ocorre. Como é que se muda a cultura? Porque é do que a gente está falando aqui. A gente está falando de um decálogo ambiental. A gente está falando de mudança de cultura. O que é mudança de cultura? É mudança de hábito, de comportamento, de estilo de vida e de padrão de consumo. É tudo, ou quase tudo. Como é que se muda isso? Como é que você dá Você está na espiral evolutiva, é lento, é gradual, a natureza não dá saltos. De repente, você foi para outro patamar. Como é que ocorre evolução? Eu vou dar uma explicação fuleira, que é que me ocorre aqui. Você pode se sentir desprestigiado porque você está falando coisas que a maioria não faz ou não pratica. Mas você faz e pratica. A gente não se dá conta da força do um. Como o exemplo irradia uma energia num sinal de trânsito. A música da Calcanhoto diz, cariocas... Eu não gosto de sinal vermelho. Sinal fechado. Não gosto de sinal fechado. Eu já vi isso. De madrugada é o álibi para você roletar tudo que é sinal. Ai de você, você está vindo na velocidade grande, alguém atrás também na velocidade grande, o sinal está vermelho, e você comete a imprudência de parar. Já aconteceu mais de uma vez comigo, que é muito engraçado. O cara de trás, ele está pronto para passar no sinal tranquilo, não tem guarda nenhum. Não tem nem pardal. Você parou, ele para, olha por lá, parou por quê? Por que parou? Você causa um constrangimento. Porque o cara de trás, de repente, falou, ih, ele parou. E aí, eu vou passar agora, pô. Vou dar um exemplo. Na minha faixa etária, é fácil lembrar de um mundo dominado pela indústria tabagista. Um mundo hipócrita que vendia passagem de avião separando. Da fileira 1 a 23 é não fumante. Da 24 a 39 é fumante. Aí você sentava na 23 e o cara da 24 fumando desbragadamente, você... Comprei a não fumar. Restaurante traçando um prato, na mesa ao lado, você dando aquelas garfadas justas de um dia, você está famélico, engolindo fumaça e tudo certo. Comercial de cigarro na televisão. Eu sou do tempo que a Hollywood lançava música inédita das melhores bandas e cantores do mundo antes das rádios, com clipes fantásticos. The Police, aquela Every Little Thing She Does Is Magic, primeira vez que tocou no Brasil foi no comercial da Hollywood. O que eu estou falando? Poder. Quem está vendo o canal Viva, novelas da década de 70, 80 e 90, personagens fumando desbragadamente. O que é isso? Cultura. Cultura tabagista. É fashion. É da moda. É sinal de poder. O importante é ter charme. Não é isso? Hollywood é o sucesso. O que aconteceu com a indústria tabagista? Desmoronou. Começou a fazer sentido o relatório dos cancerologistas, da Organização Mundial da Saúde, dizendo: o cigarro mata. Há uma relação direta entre cigarro e doenças pulmonares, câncer, etc. Cigarro baixa o sistema imunológico. Você obriga a colocar imagens horrorosas nas cartelas de cigarro. Não vê mais anúncio de cigarro em televisão. Gente, quem conseguiu dobrar essa indústria? Pensem nisso, porque não é trivial, não é uma coisa assim, de repente tem uma outra força. Não. Espiral. Opa, tem uma hora, e é isso que eu quero dizer, sob as determinadas condições de temperatura e pressão, o que sempre fez sentido, o que é certo, o que é ético, aflora. Por quê? Porque é assim que tem que ser. Porque sempre foi.
É o certo, é o ético, é em favor da saúde, é em favor do bem-estar coletivo, porque é assim que tem que ser. Isso é determinismo evolutivo. Essa é a razão pela qual a gente vai dizer, preste atenção, porque isso é importante. Espíritas, não caiam na cilada de achar que porque há um determinismo sideral, que no calendário cósmico universal chegou a hora do planeta transcender e ser mundo de regeneração. Aí tudo que eu estou falando aqui, alguém vai chegar em casa e vai dizer, como é que foi a palestra? Foi legal, ele falou um monte de problema, a coisa está braba. Mas tadinho, ele esqueceu de dizer, é até constrangedor, vergonha alheia, ele esqueceu de dizer que o mundo está evoluindo de forma determinista no calendário cósmico, passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Não importa o que você ou eu façamos, o mundo mudará. Aí alguém vai dizer assim, pois é, ele fez mó terror lá. E esqueceu que o mundo de regeneração virá de uma forma ou de outra. Posso problematizar a questão? É claro que há um determinismo cósmico sideral, a gente já sabe, há uma profusão de mensagens nas obras básicas e outras psicografadas por Chico, Divaldo com Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo com Joana, Bezerra, todo mundo falando, a transição está vindo. Transição do quê? O que a gente sabe que vai acontecer? O que é certo? O que todas as mensagens espíritas que aludem a esse tema dizem? Uma evolução na vibração, na frequência magnética do planeta. O planeta evolui, porque tudo evolui. E só permanecerão aqui, no mundo de regeneração, mais evoluído vibracionalmente, aqueles que tiverem, parafraseando o Cristo, a veste, na parábola do festim, das bodas, a veste nupcial compatível. Significa o que? O nosso perispírito, a vibração que a gente irradia, simples, é física isso. Tem que vibrar, no mínimo, na mesma frequência. Ou é 110 ou 220. Não tem 150. Ou a gente é compatível, e aí você carimba o passaporte para o retorno à Terra, voltei. Ou sabe lá Deus onde a gente vai se encontrar. O que a gente sabe é que quem não carimbar o passaporte para a Terra, calibrada vibracionalmente para o mundo de regeneração, terá, como se deu com os exilados de Capela, que se ajustar à vibração compatível em outro plano, porque na Terra, no more. Isso é o que a gente sabe sobre o mundo de regeneração. Ele será outro mundo do ponto de vista ético e moral. Não é ainda, como diz Santo Agostinho no Evangelho, um mundo livre de dor, de sofrimento. Mas o gênero de dor e sofrimento, ou daquilo que a gente convencionou chamar de problema, é outra coisa. Outra coisa. Para melhor. Há alguma mensagem nas obras básicas, ou psicografadas por quem quer que seja, revelando o que será o estado ambiental do planeta Terra no mundo de regeneração? Alguém já viu alguma mensagem dizendo assim, será um mundo sem CO2 na atmosfera? Ou, na dosagem certa, a gente precisa do CO2 para viver, não haverá mais CO2 do que a atmosfera precisa ter para ver a harmonia planetária. Todo o lixo, todos os resíduos, sei lá, desaparece, vai para outro mundo paralelo, galáctico, buraco negro. A água que desapareceu dos leitos e coisa e tal, volta. É isso. Esse é o Deus que a gente acredita? O Deus que a gente acredita é soberanamente justo e bom. Ele age como o pai que é notificado pela escola de que o filho foi flagrado praticando bullying. Veja a situação desse pai. Qual é a atitude certa? Tirar o filho da escola para não sofrer humilhação, passar a mão na cabeça e falar, filho, a vida é dura, mas tudo vai dar certo. Isso vai passar. Não faz mais isso, tá? Vamos nessa.
Ou é participar, ter uma reunião em casa com o filho, não é bater no filho, não é dar castigo, é dizer, filho, você sabe por que você errou? Por que você participou disso? Por que razão você acha que deveria fazer o que você fez com aquele garoto ou com aquela menina? Pega o telefone dos pais, do garoto que foi vítima de bullying, liga, o pai pede desculpas e, se possível, coloca o filho na linha para falar ou com os pais ou com o garoto. Depois que o garoto, o filho que participou do bullying, der sinais sinceros de compreensão de que houve ali um equívoco. Não muda de escola, não vai aliviar a barra. Ele vai voltar para a escola e vai transformar limão em limonada, como se diz. Filho, você errou e errar é humano. O mais importante é a oportunidade que você tem de reconfigurar essa história. Ainda há tempo dessa história ter um final feliz. Esse é o Pai amoroso. O Deus soberanamente justo e bom é aquele que não nos livra da lei de causa e efeito. Se nós poluímos, sujamos, exaurimos a água, desertificamos o solo, se nós fazemos tudo isso, e se essa for a herança que nós, pelo livre-arbítrio, escolhermos deixar para as próximas gerações, que talvez sejamos nós, reencarnando, assim será. Essa é a razão pela qual a espiritualidade não deu uma linha de informação sobre qual será o estado ambiental do mundo de regeneração. Esse estado ambiental está sendo construído desde já, a partir do legado que cada inquilino, tripulante ou passageiro, deixar. Na Taquara, em Laranjeiras, em Tóquio, aonde estivermos, somos inquilinos. Sabendo usar não vai faltar. Qual é a parte que me cabe fazer, ainda que seja na contramão? Porque eu fazendo a minha parte, eu estou contribuindo para aquela circunstância, a combinação perfeita de temperatura e pressão que num dado momento alcança o ponto de ebulição de uma nova consciência, emerge a nova cultura. E eu estava lá, achando que eu estava sozinho, achando que ninguém prestava atenção no que eu fazia, sendo ridicularizado, alvo de piadinha. Olha o ecochato chegando. Vamos às perguntas? Responder rápido para dar tempo de responder todas, tá? Que dicas você daria para aqueles mais resistentes às mudanças de hábitos em relação às questões socioambientais, como, por exemplo, a questão do destino correto do lixo? O importante é não desanimar, você fazer o que acha certo e saiba que a sua atitude causa constrangimento. Eu aprendi certa vez com um professor de história que virou secretário do ambiente, isso tem 20 anos, com Carlos Mink. Ele era um ecochato de carteirinha. Não deixou de ser, mas naquela época, ser ecochato era E maiúsculo. Eu perguntei certa vez para ele, quando eu era estagiário da Rádio MEC, onde eu passei por concurso. Deputado, o senhor está falando aí de lixo, coisa e tal, mas como é que o senhor reage como ser humano quando alguém na sua frente, no passeio público, joga fora, no chão, lixo? Aí ele falou, eu já reagi muito mal, eu realmente me desequilibra, porque eu estou vendo algo que eu não gostaria de ver, mas eu aprendi a fazer de um jeito que tem funcionado. E aí ele disse, sempre que isso acontece, e me causa essa reação, para eu não passar mal, para não atacar o fígado, eu corro na direção do resíduo, corro na direção da pessoa e digo, desculpa, você deixou cair isso no chão. Então, há como a gente ser elegante, não ser grosseiro, não faltar com respeito, denunciando aquilo que quem, nessa situação, por exemplo, se depara com esse gesto, sabe que não é para jogar no chão. Eu cobri pela TV Globo a instituição da lei do lixo zero. Eu flagrei gente humilde sendo flagrada na central, tendo que pagar
valores, porque jogou embalagem de chiclete, o que seja. Todas essas pessoas, com a autorização delas, eu perguntava, eu posso ouvir você sobre isso? Todas elas, eu entrevistei umas 6 ou 7, no mínimo. Todas de origem humilde. Me doeu. Mas eu perguntava, o que você acha dessa situação? Pô, a vida tá dura! Eu já não tenho dinheiro que eu preciso, ainda tenho que pagar multa. Aí eu emendava, todas. Eu perguntava, mas o que você acha da lei? Não, a lei tem que ter. Não, a lei tem que ter, não, está certo. As pessoas sabem quando é certo e errado. Separação de lixo em casa, para mim, é compulsório. Quem está aqui hoje perdeu 2, 3 horas, hoje, aqui, e ainda não segrega o resíduo por ter preguiça, lembre-se do trabalho que dá separar grãozinho de arroz, grãozinho de feijão. Quando você pega a roupa do varal, ou que sai da máquina e separa meia, cueca, não sei o quê. Depois passa e separa a gaveta, não sei o quê. Você passa o dia separando coisa, pô. Você separa o tempo todo um monte de coisa. Na hora de falar de resíduo, você vai dizer, dá trabalho? Atenção, tripulação da nave azul, que não aguenta mais tanta coisa chamada equivocadamente de lixo. Isso me bateu de tal maneira forte. Eu moro em apartamento. Eu segregava resíduo antes de ter coleta seletiva instituída pela prefeitura. Eu levava no meu carro. Quem tem carro tem obrigação. Você pega o lixo seco, bota no bagageiro. Primeiro catador que você vê com carreto ou cooperativa, você para, nem sai do carro, aperta o botãozinho, a porta abre, você chama o catador, você vai ganhar um bônus hora. De graça. Que o catador vai olhar para você. É tudo aquilo para mim? Ali tem horas de catação. E ele vai dizer, muito obrigado. Olha, fluidos na sua direção. E você, obrigado, estamos aí. O que daí vier, obrigado. E você vai se deitar à noite dizendo, como é que foi o meu dia? Seguindo um princípio de Santo Agostinho, essa releitura do que foi o teu dia. Essa imagem vem à sua cabeça. E vem à sua cabeça porque não era uma imagem. No Espiritismo a gente sabe que pensamento tem força e direção. Essa pessoa te deu um passe. E você fez muito pouco. Então mesmo quem não está na área de coleta seletiva, tem um dever de casa por aí. E eu sou um vermicultor. Fazendo Cidades e Soluções, eu descobri um projeto, uma caixa cheia de minhoca. Você tem um manualzinho para dizer o que a minhoca come, o que a minhoca não come. Não é para botar carne, não é para botar cítrico, mas ela come restos de comida, de legume, verdura e fruta e cabelo. Quantos casais já se separaram porque o homem entra no box e dá de cara com um ser asqueroso? Parece uma aranha carnuda, mas é um tufo de cabelo no ralo. Depois para desentupir também é amor. Aí você fala, eu não suporto mais isso. Eu não posso chegar na hora de relaxar no banho e dar de cara com uma criatura peluda dessa. Pois bem, agora não tem briga. Minhoca come. Você está tirando poeira com vassoura ou com aspirador de pó, acreditem. Está lá no manual. Eu falei, não, eu quero ver para crer. Tufo de poeira. Minhoca adora. E o que ela faz com tudo isso? Ela trabalha 24 horas por dia, sem carteira assinada, FGTS ou férias. A legislação ambiental não se preocupa. E ela me devolve generosamente, porque a natureza é assim. Humus de excelente qualidade, com cheiro delicioso de terra molhada, que eu coloco nos muitos vasinhos que eu precisei ter lá em casa para dar conta da produção. E a minha secretária do lar, dona Nádia, que mora em Japeri, vocês não sabem, eu estou resgatando muita coisa nessa vida. A Nádia, normalmente, depois do Dia das Mães, faz a coleta no prédio dos vasinhos, dos presentinhos infames que os filhos dão para as mães, que são aqueles vasinhos de flor comprado em quiosque, baratinho,
E é baratinho porque aquela terra não tem nutriente, é uma areia qualquer. Então a flor chega em casa e você, mãe, eu amo você. Aí a flor. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia a mãe fala, bom, foi bom enquanto durou. Aí fica no prédio um cemitério de vasinho com hastes. A Nádia coleta. E a Nádia usa o humus da minhoca. E nas condições de temperatura e pressão adequadas, a hastezinha começa a dar rebroto. E ela se diverte com isso. E eu digo, Nádia, o CTI de plantinha do prédio está lotado. Você viu que é um apartamento. Se quiser, leva para Japeri. Você acha possível nós nos organizarmos como sociedade civil para atenuarmos o fenômeno ilha de calor nas nossas ruas, no nosso bairro, tão afetado pelo boom imobiliário e a construção do BRT, através do plantio de árvores? Com a Fundação Parques e Jardins, tive uma resposta e contribuição altamente positivas, provando que as instituições públicas nos atendem muito bem quando buscamos cooperar. Que outros mecanismos você teria para nos sugerir? Denúncia de construtoras que, de repente, começam a tirar rapidamente área verde, invariavelmente elas se antecipam ao licenciamento. Caos e dor de cabeça atrapalha a vida de quem só olha o próprio umbigo. Parece algo indigno de se dizer, mas eu digo isso. Eu acho que a gente tem que incomodar. Muito. Sócrates incomodou, teve que beber cicuta. Jesus incomodou, foi crucificado. Os apóstolos todos, menos João Evangelista, incomodaram, foram barbaramente mortos. Martin Luther King, Chico Mendes, que eu já citei, Gandhi. Eu digo para mim, na minha profissão, ainda mais sendo jornalista, se eu não estou incomodando ninguém, tem algo errado. Porque se o mundo tem tanta coisa esquisita e errada acontecendo, e você, como tripulante, não está na linha de frente para dizer, ei, cadê a licença para tirar esse mato aí? Essas árvores que eu cresci vendo aqui. Me mostra. Ah, não vai mostrar? Vai para a rua, interrompe o trânsito. Outro dia a TV Globo deu no canal das taxas, pode ser? Que virou um valão de esgoto. Eles colocavam um jacaré de papo amarelo ali, e havia uma boa convivência com o morador, agora só sobrou um refugiado. E fizeram uma manifestação que foi parar na televisão, foram para a rua. Então, eu acho que a gente tem que fazer barulho com quem está errado, e a gente pode ser propositivo com plantio de árvores, tem que plantar a espécie certa, cuidado com a amendoeira. A amendoeira não é uma boa árvore. Ela é a preferida de muita gente porque cresce rápido, mas ela enraiza, destruindo tudo. Ela tem uma propriedade, é uma espécie invasora, não é típica do Brasil. Ela, além de levantar calçada e quebrar a tubulação, desfolha com muita frequência entupindo o bueiro, e tem a sementinha dela, aquela frutinha, amêndoa, que é uma encrenca. Então, se informa qual é o tipo de árvore que vale a pena plantar e de que jeito, organiza, articula, faz barulho. A gente acha que o Kardec incomodou para burro, o Kardec pós-mortem. A Amélie, viúva de Kardec, teve que abrir a porta da casa dela para a Inquisição, pô. E os inquisidores sabiam que Kardec tinha desencarnado, mas foram lá encher o saco, fazer perguntas teológicas para Amélie. Então não tenham medo de incomodar. Eu acho até que é um bom sinal de fidelidade a Jesus se a gente pudesse dizer, nós somos uma sociedade cristã, o mundo estava tão diferente, incomodando tanta gente. Será que a gente pode se dizer cristão de verdade? E quando a gente procura ser minimamente fiel ao Evangelho, você vai ver quantas pessoas você vai incomodar ao mesmo tempo. Quando você não está na rodinha de fofoca, no trabalho ou no centro, Chico Xavier dizia, o maior inimigo do espiritismo é a fofoca. Porque contamina a psicosfera do ambiente de trabalho, lógico. Aí quando você descola dos fofoqueiros, quando você não está na rede de intriga, não chama ele não, que ele não gosta. Você é discriminado por ser uma pessoa que não tenta vibrar na mesma frequência.
Os governos têm como principal agenda se perpetuarem no poder, e o modelo econômico mundial está fundado no crescimento do PIB. Você não acha que esse modelo não pressiona os governos a adotarem políticas que aumentem a produção e o consumo? Como mudar essa situação? Bom, eu não sei como mudar essa situação do ponto de vista de uma cartilha que se diga faz isso, 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 que você muda o governo. Eu vou repetir o que para mim faz sentido. O que o Espiritismo pede para a gente? O que Emmanuel, André Luiz, Joana, Manuel, Filomeno, o que eles pedem nas mensagens? Não é para a gente ser santo. Para a gente fazer o que está ao nosso alcance. Creiam, não é pouca coisa. Aliás, é um exercício filosófico interessante. O que está ao meu alcance fazer? Vou repetir a pergunta porque ela resume o sentido do nosso encontro hoje. Sabendo o que eu sei, sendo eu espírita ou simpatizante da doutrina, tendo o nível de informação que eu possuo, me sentindo muito ou pouco, mas incomodado ou incomodada com certas coisas. O que está ao meu alcance fazer? E eu tenho para comigo a percepção de que, dada a escalada de degradação do mundo em que a gente vive, eu trabalho com... Bom, eu sou jornalista. Vocês imaginam quanta informação eu tenho que acessar para trabalhar? Então, eu cobro de mim. O nível de informação que eu tenho me obriga a fazer muito mais. É um conflito íntimo que eu tenho. Mais do que eu acho que é possível. Fazer o possível não me agrada. Não me é conveniente. Isso gera uma angústia. Agora, Schopenhauer, me corrija, professor, se não foi ele que disse certa vez, ou ele explicou que existem diferentes tipos de angústia. Tem uma angústia existencial que ela é boa, porque ela empresta sentido à vida e faz você levantar da cama dizendo, falta fazer algo. Porque quando você chega no momento da sua vida e diz, estou realizado, fiz tudo o que eu tinha que fazer, a vida passou rápido, mas agora eu estou feliz e realizado. Ele está já na contagem regressiva, achando que terminou. Aí eu lembro, Richard Bach, de Fernão Capelo Gaivota, que dizia, eis um bom teste para saber se você terminou o que tinha que fazer na Terra. 2 pontos. Se você está vivo, está em missão. Quem está vivo está em missão. Ah, mas eu já tive mais saúde, disposição. Está vivo? Acordou? Deu fome? Vai tomar café? Deu vontade de ir ao cinema? Vai no aniversário do neto, da neta? Está vivo? Está em missão. Eu falei do Hermógenes antes, talvez ele esteja aqui. O Hermógenes talvez tenha sido um dos mais qualificados mensageiros que o Brasil já teve e que em português revelou a nobreza da existência na derradeira fase da vida. Como é possível chegar na idade avançada, portanto, sem as angústias, as ansiedades da juventude que não tem quilometragem, rodagem para perceber certas coisas. A juventude está na planície. E quando a gente tem, tecnicamente, idade avançada, a gente está no Planalto. E a pergunta é, o que faço eu dos meus talentos acumulados ao longo dessa jornada?
E mais uma vez a mesma pergunta: o que está ao meu alcance fazer? Krishnamurti, certa vez, disse: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. E Hermógenes sacramentou como uma das maiores doenças da atualidade a normose, que é a doença da normalidade. E a gente está conversando aqui, de repente houve um tiro, um ruído de um tiro, e a gente nem pisca. Rio de Janeiro, mais uma bala perdida, talvez, banalizando algo que é absolutamente chocante. A gente não deve achar normal viver numa cidade onde um tiro, de repente, mais um é disparado, numa cidade onde o número de pessoas atingidas por bala perdida, nesses primeiros 5 meses do ano, se eu não estiver enganado, já é quase 50. 52 pessoas. Se você não se indigna em relação a isso, cuidado. Talvez o vírus da normose esteja inoculado na tua corrente sanguínea. Poxa, mas eu vejo tanto lixo na rua, eu vou separar em casa o meu? Vai! Poxa, mas eu tenho carro, até posso botar etanol, porque o motor é flex, mas o etanol é mais caro, vou botar álcool? Vai! Pô, Black Friday, está todo mundo na fila, entrando na loja, dizendo que está mais barato tudo, eu vou? Não! E não vai por quê? Porque é o certo, porque é o ético, porque o cristão precisa dar o testemunho. Não vão perguntar para a gente, quando a gente desencarnar, se a gente é espírita. Irrelevante. Aliás, não me lembro qual a obra de André Luiz que reporta no umbral um lugar reservado para espíritas de escola, daqueles que citavam de cor e salteado perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. O que fizeram eles? Blá, 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 blá. Se esperava muito mais deles, justamente por terem a memorização do que é a doutrina, a aplicação dos preceitos do Espiritismo. E aí aparece a culpa, o remorso, o arrependimento. Poxa, eu estava talhado, pronto, para realizar um trabalho que eu acabei adiando, postergando. Vou esperar me aposentar, vou esperar ganhar dinheiro, quando o dinheiro estiver sobrando eu vou ser voluntário. E aí a gente vai adiando, e de repente a morte te surpreende, você faz a passagem e o pessoal do outro lado diz assim: poxa, quanto treinamento, quanto preparo, você estava pronto, estava pronta, o que aconteceu? Não vão perguntar quantos passes você tomou, quantos litros de água fluidificada você bebeu, quantas vezes você frequentou o centro espírita. Tudo isso é irrelevante do ponto de vista evolutivo. Irrelevante. A água, o passe e a frequência ao centro ajudam a fazer o que precisa ser feito. Mas em si mesma, a frequência ao centro, o número de passe, ou os hectalitros de água que você ingerir, não faz a menor diferença do ponto de vista evolutivo. Evolução é mérito pessoal e intransferível. Ninguém evolui pelo outro. Ah, mas eu tenho meu filho, meu netinho, meu marido. Você pode ajudar ou atrapalhar, mas você não evolui pelo outro. Isso é difícil quando a gente tem filho, porque a gente se confunde, a gente faz ingerências, interferências, a gente quer minimizar a dor, o sofrimento, a gente quer antecipar processo. Não, teu filho, se vacilar, é mais velho que você, está rodando por aí há mais tempo e precisa ter a oportunidade dele escolher o que é certo e o que é errado. O livre-arbítrio é o fiel da balança. Comecei falando de suicídio, vou terminar falando. Todas as tradições do Ocidente e do Oriente afirmam: o suicídio é um crime, é um erro, é um equívoco. As leis de Deus. Entretanto, as leis de Deus permitem o suicídio. E permitem por quê? Porque o livre-arbítrio é soberano.
E você, para evoluir como eu, precisamos ter a clareza de que são as escolhas que a gente faz no dia a dia que determinam. Posto que não dá para retroceder, não dá para retroagir. Isso é bom. Você pode estacionar. Essa posição é muito incômoda. É como estar no sofá domingo, muito tempo vendo televisão de um jeito, vai ficar com as costas dormentes, dor no pescoço, formigamento, sedentarismo, vai dar chabu. O universo está em movimento, o universo microscópico, o universo macroscópico, tudo está em movimento. A gente precisa estar em movimento sempre. O suicídio é uma opção. Equivocada, desastrosa, trágica, mas é uma opção. O que está ao meu alcance fazer? Que uso farei do meu livre-arbítrio? Que escolhas eu pretendo realizar no dia a dia em favor ou contra o meu projeto evolutivo? E, por favor, quando eu aponto um dedo para o vizinho, como é que a música diz? Eu tenho 3 voltados para mim, porque tem também o povo que participa de seminário, acumula informação, chega em casa e começa a falar: você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, e não sei o quê. E a gente? Quem está aqui hoje não é o teu marido, não é o teu filho, não é a tua esposa, não é a tua mãe, não é o teu pai, não é o teu filho, é você. O recado é aqui entre nós. Se você conseguir auxiliar sem impor, sem ser um déspota, sua família, seu vizinho, seu colega de trabalho, melhor. Se ele não der a menor bola para você, o que você fala ou a sua atitude, o problema não é seu. Jesus era um e tinha 12 apóstolos. Assim nasce o cristianismo. Nós somos muitos. A maior nação espírita do mundo está situada no único país com o nome de árvore, que é o Brasil. O país que tem a maior estoque de água doce superficial de rio. O país que tem o maior estoque de água subterrânea no aquífero Guarani, no aquífero amazônico. A água está aqui. A água do mundo de regeneração está aqui. A maior floresta ainda, tropical úmida do mundo, está aqui. A maior quantidade de solo fértil pronta para o plantio sem precisar retirar uma árvore sequer. Eu tive no Japão e vi aterro em Osaka, imensos tratores empurrando terra na direção do mar. Por quê? Não tem espaço. Você tem espaço, ampliar. O Brasil pega a viaduto e vai ver a quantidade de terra, capim, cheio de cerca, terra é minha. O que você está fazendo enquanto inquilino daquilo que por empréstimo lhe foi confiado? Olha a gravidade. A dívida dos grandes latifúndios improdutivos, dos grandes proprietários de terra que transformaram a terra em capital e não usa. Nós somos da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O primeiro projeto de reflorestamento veio daqui, na proteção do maciço da Tijuca, na época que só tinha cafezal, acabou a água, reflorestamos. Nessa área da cidade aconteceu a Rio 92 e a Rio +20. A expressão desenvolvimento sustentável foi catapultada para o mundo a partir do Rio Centro. O mundo passou a falar de Sustainable Development a partir de um documento assinado aqui. Portanto, na história do mundo de regeneração, essa cidade está no verbete do dicionário do mundo de regeneração. Carioca é o nome que se dá para quem nasce na cidade que tinha um rio, hoje poluído e encoberto, chamado Rio Carioca. Vocês na Taquara estão na área da cidade que é a que mais cresce. A EcoCOI tem uma missão a cumprir. Eu espero que hoje, com a pergunta que a gente deixa no ar, o que está ao meu alcance fazer, esse núcleo influencie todos os centros espíritas do Rio de Janeiro e, se possível, do Brasil, praticando aquilo que a gente, como cristão, sabe que é inadiável. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, chama Jesus de o sublime ecólogo, porque ele presidiu os fenômenos que resultaram na Mãe Terra. Gaia é a Mãe Terra. E o engenheiro que coordenou
a criação da nossa casa planetária que edificou o nosso lar, chama-se Jesus. Evoca Jesus, que Ele está do nosso lado, em favor de um mundo melhor e mais justo, que é um mundo sustentável. Obrigado pela atenção.